Então vamos ver aqui como que fica uma estrutura de um projeto em Java. E para quem já sabe criar um projeto, fazer as configurações mais básicas, eu vou mostrar aqui como que fica a estrutura mais básica de um projeto com Spring MVC e Hibernate. Então a primeira coisa, a gente deve definir os pacotes que nós vamos ter. Nós vamos ter os pacotes de classe, que são as classes de entidade, né, que vão representar o banco de dados. Então, nós vamos ter o pacote de controller, né, que serão os controllers do Spring em MVC. Tá? Nós teremos um pacote de CRUD, que na verdade é a parte genérica de CRUD do nosso sistema, né, onde a gente tem uma interface aqui e uma implementação. Nós teremos também aqui um pacote de filter, que é o Filter Open Session Env da nossa aplicação, que ele é responsável por interceptar e dar o retorno da nossa aplicação. Tá? Nós temos um Hibernate útil aqui, que é o que inicia a sessão do Hibernate. Um pacote de serviços, onde nós podemos criar serviços como regra de negócio, métodos e classes com regra de negócio. A configuração do Hibernate, né, que fica dentro do pacote raiz, src, o hibernate.cfg.cml deve ficar dentro do pacote raiz. Tá? Dentro do Web Content, que é a parte das páginas web, né, nós temos como padrão um pacote chamado Resource, JS, onde vai ficar algumas funções de JavaScript. Dentro do WebInf nós criamos uma pasta JSP, que ficará as páginas JSP. A biblioteca libs, né, do Spring, do Hibernate, do banco de dados e assim por diante. O arquivo de configuração do Spring, do contexto dele. O WebXML. E o arquivo index normal da nossa aplicação, que é o primeiro arquivo que a nossa aplicação busca ao ser iniciada, aberta no browser. Então vamos lá. Com essa estrutura aqui, qual que é a primeira coisa que deve ser feita? Tá? Primeiro de tudo, criar a estrutura de pacote. Primeiro passo. Tá? Segundo passo é a gente criar o Hibernate útil. Tá? A gente vai criar o Hibernate útil. O Hibernate útil, na verdade, que é o quê? Você pega o Session Factor aqui, cria uma classe no Session Factor, e você faz um método chamado aqui buildSessionFactor, que é estático, tá? Onde ele vai verificar que nosso objeto SessionFactor é nulo, então ele vai dar o new configuration.configure buildSessionFactor e ele vai ler esse arquivo aqui, tá? Então esse método aqui, essas linhas fazem com que esse arquivo XML de configuração do Hibernate seja lido. E a gente retorna o SessionFactor, tá? Então aqui a gente constrói essa estrutura que vai ser invocada lá no nosso filter mais adiante. A gente faz um método aqui de SessionFactor, né? Se não tiver nenhuma sessão, ele vai invocar o método que cria. Tem um método aqui também que retorna a sessão corrente, né? A gente pega aqui o getSessionFactor, né? Dá um getCorrenteSession do Hibernate. Um startSession, um getSession e um getConnection, caso a gente venha utilizar. Tá? Todos estáticos. Todos os métodos são estáticos porque deve haver apenas uma instanciação de sessão do Hibernate para toda a aplicação.
certo? Configuramos o Hibernate útil, então depois a gente configura o que? O arquivo XML do Hibernate, né? Então nós temos aqui o Hibernate Configuration, temos a nossa tag Session Factor, temos o banco de dados, a URL do banco de dados, né? Temos o dialeto aqui que é Postgres, temos o drive de conexão que é Postgres, o nosso esquema do banco de dados que é público, né? Então da onde que vem isso daqui? Se a gente for ver aqui no banco de dados, aqui a gente pode ver que no nosso banco de dados, ó, é public, então é o nosso esquema public, tá? Então é esse esquema aqui. O gerenciamento de contexto automático do Hibernate, tá? Aqui ele vai atualizar automaticamente o banco de dados. Então, o usuário, a senha do banco de dados. E aqui, configurações de pool de conexão, né? Por exemplo, aqui nós temos aqui o tipo de drive de provedor, né, para o pool de conexões. O mínimo de pool, 3, máximo de conexões do pool. O tempo em segundos que ele valida. Eu estou colocando o auto commit false aqui. Eu quero que o meu filter OpenSessionEnv, quero que ele commit e dê o rollback quando seja necessário. Então aqui fica falso. Tá? Aqui é o teste que o pool de conexões fica fazendo, gerenciando as conexões abertas, né? Limita o número de conexões aguardando no pool. O pool de conexões ele fica gerenciando ali conexões com o banco de dados para agilizar a nossa aplicação. O máximo de statement, se você for trabalhar com JDBC ali, ó, determina o limite máximo de cache no comando SQL. Tá? E aqui também é uma parte aqui do Hibernate. E aqui, quantidade de conexões que o Hibernate ele vai colocar no pool, né? Então você vai pedindo mais conexões e ele vai adicionando também, tá? Ele vai adquirindo, incrementando conexões no pool ali, gerenciando para você, tá? Então, aqui é a parte para ele mostrar o SQL no console, para mostrar o SQL formatado de uma forma mais bonita para a gente. A declaração do mapeamento das classes, né? Então, nossas entidades que são mapeadas com @entity devem estar presentes aqui no nosso mapeamento aqui. Tá? Então, terminamos de fazer o Hibernate CFG XML. Tá? Então, o próximo passo é a gente criar o nosso filter. Tá? Esse nosso filter aqui, como a gente vai utilizar o Spring, a gente anota ele com @webfilter. Tá? Os pacotes você pode verificar aqui. WebFilter. Esse filter vai interceptar todas as requisições e vai fazer o retorno também. Tá? Todos os PostGet vão passar por ele, tanto a Ajax como na parte MVC. E aqui a gente consegue definir a transação e o commit e dar o rollback também. Tá? Então o que a gente faz aqui? Primeiro, como a gente está trabalhando com o Spring, primeiro a gente estende ele, essa classe aqui, ó. A Delegate Filter Proxy, que é do nosso querido Spring. Tá? Porque você está trabalhando com o Spring, então você tem que dizer para o Spring que você está estendendo o filter dele. Tá? Senão a gente não vai conseguir customizar isso. Tá? Então aqui a ideia é o seguinte, a gente coloca um Session Factor estático. Tá? E o nosso filter, você vai sobrescrever o do filter e o init filter bin, tá? O destroy aqui você deixa vazio. Quando você estende dessa classe, automaticamente ele vai pedir para sobrescrever esses 3 métodos aqui, do filter, init filter bin e destroy. Tá? Então aqui no destroy você deixa vazio. O init filter bin,
né? A gente declara aqui o método estático do SessionFactor do Hibernate. Cria aqui uma variável para ele. Esse método aqui é iniciado quando o servidor for subir, tá? Depois a gente vai ver onde que vai ficar declarado o OpenSessionFilterEnv. A gente vai ver que ele é declarado no WebXML e quando o servidor sobe, esse método aqui é startado. E como ele é startado, a gente vai chamar o nosso Hibernate útil, que é o que a gente criou anteriormente, tá? A gente chama o Hibernate útil e dá aqui um getSessionFactor, né? Como o nosso SessionFactor, além de estático, ele está null, ele vai invocar pela primeira e única vez o build SessionFactor e vai subir a nossa aplicação instanciando o Hibernate. Tá? Então, próximo passo aqui no filter é sobrescrever o do filter. Então, com o nosso SessionFactor em mãos, esse método aqui ele vai ser invocado a cada requisição. Tá? Isso é automático daí do servidor. Tá? Então, para cada requisição, a gente precisa o quê? Ter uma transação, né? Então, a gente pega o SessionFactor, dá um get current session.begin transact, iniciando uma nova transação do Hibernate. A próxima linha é o shine do filter, que é essa parte também aqui você tem que sobrescrever. E ele vai, e quando ele entrar aqui, ele vai executar a nossa aplicação, ele vai cair lá dentro dos controllers, ele vai executar nossos serviços, nossos DAO, nossos controllers, vai fazer toda a regra que a gente precisa. Vai retornar, deu tudo certo, pega a sessão corrente do Hibernate, pega a transação corrente e dá um begin. Então, inicia a transação, aí vai executar todo o back do nosso sistema. E a hora que retornar, a gente vai pegar a transação corrente e dar um commit. Se der algum problema, vai cair aqui na exceção. A gente está imprimindo a exceção no console. Está pegando aqui a seção corrente do Hibernate também. Pegando a transação corrente e dando rollback no banco de dados. Tá? E aqui a gente está fechando a nossa sessão. Tá? Beleza? Então, a partir do momento que a gente cria essa parte aqui, o próximo passo que a gente tem que fazer é configurar aqui o nosso WebXML. Tá? O WebXML, então a gente tem aqui o welcome file list, que é o nosso index.jsp, que é o primeiro JSP que será exibido, né, no nosso sistema, que é a página inicial do sistema. E nós temos o filter, a gente dá um nome para ele, filter name, né, conexão filter, e a classe do nosso filter, que é o OpenSessionEnv filter, que é o filter que a gente acabou de ver aqui. Tá? Então, essa declaração do nosso filter. O nosso filter, filter mapping, né? Então aqui é o mesmo nome, né? A gente diz que o conexão filter vai ficar filtrando as requisições para as páginas JSP. E aqui está a declaração do nosso servlet para o Spring, né? A gente faz o dispatch servlet, a gente faz aqui um init param, context configurate location, e aqui a gente aponta para o Spring Context, que é esse arquivo aqui, onde ele vai iniciar o contexto do Spring. Então aqui ele, seguindo a sequência aqui, ele vai iniciar o Hibernate e depois vai iniciar o Spring. E aqui é o mapeamento da URL para o nosso dispatch servlet do Spring. Tá? Feito isso, a gente tem que configurar o nosso Spring Context. Tá? Deixa eu fechar esses arquivos aqui, para ficar mais fácil. Tá? Então, a primeira coisa aqui no Spring Context, que é o arquivo XML do Spring. Nós temos aqui o pacote que ele vai ler e encontrar os controles, os serviços e assim por diante, né, que são mapeados com anotações do Spring. Então a gente coloca o pacote aqui, que são esses pacotes, né? A gente coloca o annotation drive do default servlet render para ele trabalhar sozinho para a gente, o MVC começar a funcionar. Então a gente faz aqui o index, a gente
declaração normal do Spring para o index. E o view resolver aqui, que a gente indica onde que vai ficar, né, as nossas páginas de JSP. Então, dentro do webinf.jsp, o sufixo, que serão páginas JSP. Tá? Uma declaração normal, super simples, que você encontra em qualquer lugar na internet. E aqui também a classe do Index Controller. Tá? Então, essa aqui é uma configuração mais básica existente para fazer o MVC do Spring funcionar. Tá? A partir disso, o que a gente tem para fazer é construir aqui um CRUD, certo? Então, a gente cria aqui uma interface, tá, que recebe T, uma classe genérica. Então, a gente cria um save, cria um clear session, um save retorno, um persist, um save or update, um delete, um merge e um find, um busca. Tá? Depois a gente cria aqui uma classe que vai implementa essa interface, passando aqui a classe genérica. Então o Hibernate está mais uma vez presente aqui. Tá? Então a gente inicia aqui um session factor chamando quem? Hibernate util.get session factor, que é a nossa session factor da classe Hibernate util, né? O que a gente tinha visto antes. Então vai pegar a sessão corrente. Aí cada método que é invocado aqui, a gente vai escrever ele, o que ele deve fazer, né? Porque a gente implementou a interface e agora a gente vai escrever os métodos concretos. Então aqui é muito simples. Tá? Antes vamos ver aqui, a gente precisa de 2 métodos auxiliares, tá? Que esse daqui ele limpa a sessão. Vou escrever aqui, limpa a sessão do Hibernate, né? Ele retira todos os objetos de sessão. Esse método aqui executa os SQL no banco de dados antes do commit. E esse daqui retira um objeto da sessão do Hibernate. Então a gente tem aqui 3 métodos que vão auxiliar o nosso CRUD. Tá? Aqui ele já está criado, talvez a gente nem vai usar. Tá? Então aqui a gente vai escrever os métodos concretos. Então aqui o save ele vai receber o que? T, né, que é a classe genérica. Então a gente vai pegar aqui o nosso session factor. Tá? A gente pode pegar aqui iniciar uma nova transação. Não, né? Dá um salvar, dá um save aqui, executa no banco, comita. Tá? Então aqui a gente tem uma parte genérica aqui onde inicia uma nova transação e faz um create carry aqui de acordo com a classe que a gente recebeu, que retorna só um objeto, né? Então unique result. Tá? Persist aqui a gente também pega uma transação, dá um persist, executa no banco de dados, roda SQL, né? Força rodar SQL, commit. É a mesma coisa que é para o save update, para o update, para o delete, para o merge. Né? Aqui ele busca uma lista. Tá? Aqui eu estou fazendo a montagem aqui de uma lista. Né? Então eu quero, por exemplo, vou passar aqui pessoa.class. Daí ele vai receber aqui, vai montar o nosso SQL, nosso HQL, vai executar aqui o create carry, né? Vai dar um list, vai retornar, vai commitar, vai retornar a lista de objetos. Aqui ele vai retornar aqui uma lista de acordo com o SQL que a gente passar para ele. Aqui ele salva uma entidade também, salva um objeto e retorna ele para a gente. Então aqui a gente tem a parte do Hibernate, que é um CRUD que serve para qualquer classe. Né? A gente não precisa ficar criando um CRUD para cada classe.
tá? Então, quando a gente vai iniciar daí a nossa aplicação, aqui eu tenho a classe pessoa, projeto e telefone pessoa, né? Que é as classes que nós tínhamos visto anteriormente com as anotações many to many, one to many, tá? E many to one, tá? Então, feito isso, a gente já tem a nossa aplicação rodando. Então, se a gente startar aqui, startou aqui em 10 segundinhos, rapidinho. A gente startar aqui, a gente já tem a nossa aplicação. Opa, não startou ainda. Tá parado aqui. Stop. Startar aqui. Beleza, vamos atualizar aqui. E olha lá, exemplo cru de Spring MVC. Nosso projeto está rodando, está startando sem nenhum erro. Então, só recapitulando aqui, a partir do momento que a gente cria toda essa estrutura, né? Então, quando a gente inicia o servidor, o processo é o seguinte: o servidor vai vir aqui no WebXML e vai ler ele. Vai identificar o nosso filter, nosso OpenSession Viewer. Dentro do nosso filter, vai ser invocado automaticamente esse initFilterBean, que está chamando o Hibernate útil, né? Dentro do Hibernate útil, ele vai iniciar o nosso Hibernate. Ele vai vir aqui dentro e vai ler o nosso XML do Hibernate, tá? Depois, continuando aqui, com o Hibernate criado, ele vai estabelecer em memória o filter mapping e daí ele vai criar daí o contexto do Spring, tá? E vai subir a aplicação, tá? Então, a partir do momento que a gente tem toda a estrutura pronta, nós podemos iniciar a construção do projeto agora.